A 24 de agosto de 1820, as tropas estabelecidas no Porto, persuadidas por magistrados e homens de negócio da cidade, juntaram-se para demonstrar a sua oposição à situação do protetorado britânico em que o país se encontrava, exigindo o regresso de Dom João VI a Portugal. Efetivamente, o monarca eternizava-se, aparentemente com gosto, pelo Brasil, depois do seu autoexílio por ocasião das invasões napoleónicas, deixando os encargos da governação do Portugal europeu ao marechal inglês William Beresford. De imediato foi organizada uma junta governativa provisória com o mandato de preparar a convocação de cortes e elaborar uma constituição. Com este pronunciamento militar, a que Manuel Fernandes Tomás, um dos seus inspiradores, chamou Revolução Venturosa, começava um novo regime, a monarquia constitucional, e dava-se um importante passo na evolução da sociedade portuguesa oitocentista. Hoje, com o professor historiador Sérgio Veludo Coelho, especialista em História Militar, em Educação Patrimonial e autor, entre outras obras, de Tempestade Napoleónica, das invasões francesas aos preparativos da Revolução, e ainda com Susana Pacheco Parros e Paulo Gusmão, abordaremos os antecedentes e os primeiros passos da Revolução de 1820. Nas palavras de Almeida Garrett, a nação portou-se com aquela prudência, com aquela generosidade, com aquela paz que são a alma e o penhor da pública felicidade e que são a característica de uma boa revolução. Sérgio Veludo Coelho, bem-vindo. Agradecemos a sua presença no primeiro episódio de O Portal da Memória. Portal da Memória. Quais são as principais causas desta revolução, feita em nome das liberdades e direitos dos cidadãos, que marca o fim do antigo regime e a ascensão política da burguesia financeira, comercial e industrial? Ora, muito bom dia a todos. Obrigado por me terem convidado. Eu começaria por responder a esta questão de uma forma um pouco disruptiva e provocadora. Isto é revolução para uns, movimento para outros, e as razões que levam são muito diversas. Esta eu costumo dizer que é a primeira de três notas no concerto de violinos da sociedade portuguesa. Aqui junta-se toda a gente para este movimento. Depois temos uma guerra civil de liberais contra absolutistas, depois vamos ter uma guerra da patuleia em que os próprios liberais vão acertar contas, a direita e a esquerda liberal, ou constitucional, por assim dizer. O que leva aqui às causas de uma revolução aqui, podemos ver, pelo ponto de vista ideológico, podemos inferir que todos os autores até hoje, e nenhum diz o contrário, é, digamos assim, uma movimentação no âmbito do liberalismo que já tinha despontado na Europa e que é, devo dizer também, que é fortemente propagado por lojas maçónicas, ou pelo movimento maçónico europeu e também nos Estados Unidos. Começa com a Revolução Americana, vem a Revolução Francesa, tudo isto não é novidade, mas se calhar uma das novidades que não se esperava, por exemplo, durante a Guerra Peninsular, eu costumo mais referir Guerra Peninsular que invasões francesas, porque o nosso envolvimento passa para além da fronteira portuguesa em 1811, é a Declaração da Constituição de Cádiz, La Pepa. Isso é um texto profundamente revolucionário, porque é a primeira vez em que há um texto constitucional, não necessariamente republicano, em que os deveres e os direitos do povo condicionam a ação do rei. Ou seja, é um documento feito do povo para o rei, que é a cara da nossa Constituição de 22, que é do povo para o rei. Por contraposto, mais tarde, e quando isso falará, da Carta Constitucional de Dom Pedro, que é do rei para o povo. Não deixa de ser um texto constitucional, logicamente, e é uma ruptura completa com os paradigmas e os ditames de uma monarquia absoluta, em que o rei decide tudo nas suas secretarias de Estado. Se é uma revolução, eu hesito um bocadinho porque eu sou da história militar e tenho uma certa contenção em chamar isto uma revolução, porque há aqui um movimento liberal por um lado e um movimento corporativo pelo outro. Liberal pelo lado do Sinédrio e de quem de facto professa os ideais da monarquia constitucional. É preciso não esquecer que o Luís XVI foi um monarca constitucional até a cabeça lhe cair no cesto em janeiro de 1792, que é coisa que muita gente se esquece, que pensa que a Revolução Francesa foi logo uma república, não foi? Só foi a república após a execução da família real, o que pôs a Dona Maria I profundamente perturbada, a nossa Dona Maria. Mas, por outro lado, é uma revolução, é um movimento militar corporativo, como foi, por exemplo, o 31 de janeiro, e como foram outros. Corporativo porquê? Eu
diria aqui, perdoe-me o coloquialismo, a sorte do Sinédrio, depois da situação que foi a execução do general Gomes Freire de Andrade em 1817 e que poderia ter servido de lição aos liberais de Portugal, que por acaso não aconteceu, quando 3 homens se juntaram a jantar, em pequenos jantares, digamos assim, ideológicos em São João da Foz. Estamos a falar do Manuel Fernandes de Mas, que se calhar falaremos aqui um bocadinho, José da Silva Carvalho e José Ferreira Borges, muito a coberto do isolamento de São João da Foz, muito a coberto, e que sabiam perfeitamente que era perigoso, naquele momento, professar determinado tipo de ideias. E nós não estamos a falar aqui do facto de termos uma monarquia absoluta, porque nesta altura a Casa Real está no Brasil. Estamos a falar, temos aqui uma pequena ditadura de protetorado levada a cabo nas mãos do William Carr Beresford. E aqui é que vem um bocadinho a questão e entra-me um bocado na minha praia. O que era Portugal em 1820 ou até 1820? Era uma reserva estratégica de tropas para o Império Britânico que por acaso não foi usado. É preciso ver que, se recuarmos até à Guerra Peninsular, e eu estudei-a bem por causa da minha tese de doutoramento sobre os arsenais de Lisboa e do Porto, esta guerra custou à Inglaterra de 3 a 6 milhões de libras esterlinas para equipar Portugal como um exército, como uma força de combate credível durante a guerra contra Napoleão. A verdade é que tínhamos 55 mil homens em armas, mais 100 mil homens nas reservas. Isto representava quase 10% da força de trabalho no país. E assim continuou depois de Napoleão já estar exilado na ilha de Santa Helena. Por acaso, a Inglaterra não precisou, durante muito tempo, de ir à reserva estratégica que era Portugal. Já para que se saiba, há um pedido em 1815 para enviar tropas para a Bélgica, tropas portuguesas, é um pedido feito à regência, à Beresford, já para auxiliar Wellington nos 100 dias de Napoleão, o que por acaso foi de tal maneira retardado que acabámos por não ir participar na Batalha de Waterloo. Mas durante muito tempo éramos a reserva de tropas. E mais, segundo a situação da revolta corporativa dos militares portugueses em 1820, é que eram preteridos, até à altura, nas promoções por oficiais britânicos que vinham para Portugal desde a Guerra Peninsular e até essa altura, para serem promovidos. Porquê? Porque uma boa parte do sistema de promoções do Exército Britânico era preciso comprar a comissão e não se podia ser pobre. Quem quisesse ser capitão tinha que pagar umas largas centenas de libras ou mais para comprar a comissão no regimento. Ao vir para o Exército Português, a promoção não era assim. Eram promovidos, quem fosse um capitão no Exército Britânico vinha para o Exército Português, era promovido a major no Exército Português. A vencer o soldo. Mas era uma fonte de rendimento para muitos militares ingleses que, não estando em guerra, passavam à situação de meio soldo. Ou seja, de meio ordenado, de meio pré, como lhe quisermos chamar. Vir para Portugal para comandar unidades portuguesas, sobretudo a nível de regimento, era uma boa oportunidade para continuar com o soldo inteiro. E isto estamos a falar de um país que estava depauperado e completamente arruinado depois da Guerra Peninsular. E que há caminho de uma situação extremamente grave que é a independência do Brasil. Mas que não é assim tão grave quanto se pensa. Já nos falou da ideologia liberal, já nos falou do corporativismo militar. Que outros fatores vão influenciar o surgimento da Revolução de 1820, embora já nos tenha dito que duvida da correta aplicação do termo revolução? Sim, sim. Fatores económicos, sociais? Às vezes coloca-se porque é que a Revolução não rebenta em Lisboa e rebenta no Porto. Também tem a ver um bocadinho com questões económicas e de estatuto social. Em Lisboa se utilizarmos os lugares comuns, e isto digo já que o bicentenário é uma boa oportunidade para erradicarmos lugares comuns, e eu já estou a ser um bocado provocatório nisto, porque é preciso rever toda a historiografia de 1820, do liberalismo, porque está pouco desenvolvida, e nós precisamos sempre de uma efeméride para lançar as novas ideias. A questão económica é bastante importante. Porquê? Porque no momento em que se faz o acordo de 1810 para pagar à Inglaterra os milhões de libras que investiram cá e que deixaram os portos brasileiros, que eram o nosso sustento, de um país que não fez o arranque industrial, e basta ler os autores sobre isso, não teve uma revolução industrial, tem um arranque industrial, talvez. Os nossos comerciantes, já começa a haver uma elite burguesa, que não é um merceeiro, mas são os comerciantes de longo curso, portanto, que abrem as casas comerciais, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, como os Pinto Leite, por exemplo, a família Pinto Leite, eles são claramente prejudicados com o acordo com a Inglaterra. Depois, no Brasil, começa também a desenhar-se, desde muito cedo,
E é curioso que isso talvez se agudize com a ida da família real para o Rio de Janeiro, o sentimento da independência, até porque o primeiro passo é dado pelo próprio príncipe regente, ao fazer de uma colónia um reino. Ora, os brasileiros gostaram muito da atitude. Eu só é pena que os brasileiros até agora continuem a desdenhar da figura de Dom João VI, quando se calhar ele é que é o pai da pátria, não é o Dom Pedro. Se calhar Dom Pedro limitou-se a dar um grito que ficou num quadro. Fala então da criação da designação Reino Unido de Portugal e do Brasil. Exato, durante algum tempo o nome do nosso país era esse, não era Portugal, era o Reino Unido de Portugal e Brasil. Se calhar os liberais são em parte culpados o movimento liberal, ou quando chega ao poder depois do pronunciamento de 24 de agosto, que eu gosto de utilizar o termo pronunciamento, porque no fundo os civis, ou seja, a camada liberal composta por civis, vai depender fortemente do apoio militar. Não há nenhuma revolução que não se faça sem o apoio militar, mas aqui quem é decisivo é o apoio da guarnição do Porto, e depois iremos mais à frente quem e como e quando e porquê, e depois alguns paradigmas não diria, mas algumas situações estranhas vão suceder depois. Querendo eu dizer que a questão económica aqui é bastante importante, porque se tinha formado uma elite no Porto que estava relativamente indemne aos efeitos das invasões francesas. Em Lisboa continuava a haver uma estrutura pesada, aristocrática, de corte, apesar de estarmos debaixo da tutela de um protetorado inglês ao comando de uma regência efetiva de Beresford, mas em que também estava debaixo da sombra da execução do Gomes Ferreira de Andrade. Ou seja, toda uma tentativa. Isto é uma situação recorrente que se vai ver praticamente até ao início da Guerra Civil. As tentativas em Lisboa são facilmente debeladas, tentativas de sublevação. Basta pensar que em 1828, 29 e 1830 há sublevações militares, por exemplo, em Lisboa, que são rapidamente debeladas pelas forças conservadoras. Aqui, um pouco antes, a situação no Porto é um bocadinho favorável a que haja essa sublevação. Primeiro, porque há um certo afastamento em relação à capital e qualquer movimento, por exemplo, ideológico, tinha possibilidade de se ingrar, como é o caso a nível das elites económicas e das elites da magistratura. Não é por acaso que temos o Manuel Fernandes Tomás, que temos o José da Silva Carvalho ou o Ferreira Borges. Não é por acaso. Fazem parte de uma elite portuense que está a tentar debater-se para voltar a ganhar a sua preponderância. Não digo preponderância, é preponderância a nível da cidade, talvez não seja ainda do país, voltar a ter a sua prosperidade, apesar de ter que lidar, por exemplo, com a questão do Brasil, apesar de ter que lidar com a questão das crises económicas que vêm a seguir às guerras napoleónicas, apesar de ter que lutar internamente, lutar aqui é um bocadinho metafórico, também com a preponderância da colónia inglesa na cidade do Porto, mas com a qual mantinha boas relações, e era a mesma colónia, ou esse mesmo metropolitanismo, esse sentimento cosmopolita que possibilitava a construção de um ideário liberal a nível das camadas económicas que não eram aristocratas, era uma burguesia que se foi refinando, foi ganhando, era a chamada nobreza de toga. Era uma espécie de aristocracia comercial sem sangue azul e sem título. Isso vem depois, com aquela famosa expressão do Garrett, foge cão que te fazem barão, para onde se me fazem visconde. Mas isso é o governo liberal a pagar os favores, não é? Não havia dinheiro. Mas estamos então perante uma elite que precisa de poder político, de legitimação? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, como é que a vai ter? Como é que uma elite política civil consegue ter legitimação? Como é que foi em qualquer revolução em Portugal, quando uma elite política civil precisava ter pernas para andar? Vai ter com o exército. Com o exército ou, jogada mais arriscada, tenta sublevar o povo. E sabemos que os liberais nunca viram a solução de envolver as massas populares de uma forma consensual, não é verdade? Não podiam ver, porque urge estudar a sublevação do 24 de agosto para perguntar onde é que está o resto da guarnição da cidade. Porque quais são as unidades que se sublevam no dia 24 de agosto? São unicamente as que estão sediadas no quartel de Santo Ovídio, o ex-comando pessoal do Exército. É a Infantaria 18 e a Artilharia 4. Onde é que está a Infantaria 6? E mais, onde é que estão as centenas e centenas de homens dos regimentos de milícias do Partido das Armas do Porto? Onde é que estão as milícias da Maia? Onde é que estão as milícias do Gondomar, etc. E as brigadas de ordenanças, que são sempre tendencialmente conservadoras,
até serem extintas de vez em 1851. Ficam quietas, então? Não há manifestação desses corpos militares? Essa é a parte que não está estudada. É estranho. Realmente aquilo tem que ser rápido. Porque a Infantaria 6 está fora do Porto. O Regimento de Milícias da Maia, posso lhe dizer que sempre foi o maior regimento de milícias daqui do Partido das Armas, tinha um efetivo completo, tinha cerca de 1.500 homens. E era tendencialmente conservador. E não é por eu estar a morar na Maia. Estou aqui a morar na Maia por força da imobiliária, não tenho nada contra. Mas a verdade é que se o golpe não fosse dado rápido e decisivamente, com apoio militar, que o apoio militar venha em cima da hora, durante muito tempo o Sinédrio, já constituído, vai tardar a ter o apoio militar e vai ter que escolher muito bem e ter muito cuidado com quem vai selecionar, como cabeça de sublevação a nível do quartel, que o único quartel em que eles se dirigem é para Santo Ovídio, e é o Sebastião Drago Brito Cabreira, da artilharia, Sepúlveda, e agora falta-me o nome de outros militares que estão ligados ao Regimento de Infantaria 18, que aderem quase no último momento. E nem sequer são maçons ainda. E nem todos vão manter como liberais. Ou seja, então qual é o verdadeiro papel do Sinédrio neste pronunciamento militar? Primeiro, a questão do Sinédrio foi a maneira de ir congregando, digamos assim, pessoas que pensavam de uma determinada forma. Ou seja, afunilar dentro da cidade, porque assim, há uma coisa que aqui temos que também tirar, isto vem de uma tese de mestrado que eu orientei há pouco tempo, que o Porto é uma cidade liberal. Nós às vezes, para explicarmos determinados fenómenos, ou vamos muito atrás, ou vamos um bocadinho à frente. Em 1828, à mata da Câmara, em que há 968 portuenses a aclamar Dom Miguel. Em 28. 8 anos depois de 1820. Depois, em 1820, e voltando à questão, um bocadinho antes do Sinédrio, temos militares como realmente o Cabreira, que se vai manter fiel aos ideais liberais, que é da artilharia. Temos o Sepúlveda, que é de Infantaria 18, que se vai manter fiel aos ideais liberais, mais ou menos. Temos o Silveira, que morre pouco tempo depois, que é um conservador tremendo. E temos em Lisboa, já mais tarde, o Gaspar Teixeira de Lacerda, que está no movimento de 1820, mas depois vem comandar as tropas miguelistas que estão a cercar o Porto. Portanto, a nível dos militares, por exemplo, a questão não há aqui questões de pensamento liberal, há questões de corporativismo, que eu queria só encerrar o assunto aqui antes de passar ao Sinédrio. Estão fartos de ser preteridos nas promoções. Quem devia ser coronel está a major, porque passam um inglês à frente. Ponto final. Isto dava pano para mangas para estarmos a falar então dos corporativismos e das sublevações ideológicas, mas que estão ligadas a questões corporativas. Senão poderia dizer que o 31 de janeiro é corporativo porque é uma revolta de sargentos, que está farta de ser praça de pré. E lá dei um salto muito à frente. Quanto ao Sinédrio. O Sinédrio tudo define como uma organização paramaçónica. E não quero estar aqui a bater demasiado na questão da maçonaria, mas é indubitável e é começar a aceitar neste país que a maçonaria tem um papel importantíssimo na implantação do ideário liberal. E que, de facto, não é o bicho-papão. Aliás, chega-se a criar uma organização espelho da maçonaria no setor conservador, que era a Ordem de São Miguel da Ala, que até tinha uma estrutura muito semelhante à de uma loja maçónica, mas do lado contrário, era uma espécie de espelho. E nem toda a gente que pertenceu ao Sinédrio foi de início maçom. Os 3 primeiros eram maçons, até podia dizer aqui, estar a ler quais eram as lojas que eles pertenciam, os graus que tinham dentro do rito escocês antigo e aceito, etc, etc. Agora, havia que ter uma organização destas, porquê? Porque se não há uma organização destas extremamente bem feita, com um secretismo notável, tinham que seguir quase o secretismo que é obrigatório ou que faz parte do segredo maçónico, é que aqui o risco é ir dançar na ponta da corda, como aconteceu ao Gomes Freire de Andrade, a qual lhe foi negado o privilégio de ser fuzilado. É preciso lembrar isto. O general Gomes Freire de Andrade, que é considerado para muitos um dos primeiros mártires do liberalismo, foi-lhe negado o direito que tinha de ser fuzilado no Fosso São Julião da Barra. Não, foi enforcado como um vil criminoso. E durante muito tempo as culpas foram atribuídas ao Beresford, quando agora, pelos vistos, teria sido o próprio primo, Conde da Barca, a dar a ordem de enforcamento do Gomes Freire de Andrade. Portanto,
tudo era extremamente perigoso se não fosse mantido aqui um secretismo efetivo. O Sinédrio... Mas como é que se consegue estabelecer a relação? Como é que a elite burguesa consegue que os militares apoiem as suas declarações ideológicas? Os militares apoiam as declarações ideológicas ou há uma convergência de interesses? Como diria o professor a nível do estudo da estratégia, costuma-se dizer que não há países amigos, há convergência de interesses. Aqui, se calhar, também não há elites amigas, há convergência de interesses. Porque o que pensam os magistrados, os comerciantes, os banqueiros da elite, digamos assim, social, da elite económica da cidade do Porto, e que de facto se sente garroteada, porque o país está a andar para trás, basicamente. Estava há muito tempo. Fernandes Tomás fala mesmo de uma situação insustentável. Não há sustentabilidade. Eles estão a ter perdas. Eles estão a ter perdas a nível de ganhos comerciais. Isto não é baseado só na questão do vinho do Porto, que isso é uma questão gasta. Estão a ter perdas a nível do trato comercial. Estão a ter perdas porque, por exemplo, a construção naval no Rio Douro está a baixar, porque o Rio Douro tinha estaleiros construídos, aliás, já foi tratado pelo professor Gonçalves Guimarães, sobre a questão da construção naval no Rio Douro, nas duas margens. Portanto, há aqui um recuo que o país está a sofrer, desde 1812, 1813, 1814. Porque quando Portugal sai efetivamente da Guerra Peninsular, porque já não se envolve em 1815, a situação não está nada fácil para Portugal. Porquê? Porque realmente apostou e continua a apostar no comércio colonial com o Brasil, que o Brasil está a começar a deitar as garras de fora de se tornar um país independente e, de facto, está pronto a servir como um país independente, a ser servido como um país independente, ao contrário das colónias espanholas, que são governadas por vice-reis, que vão ser um viveiro de guerras, entre eles guerras civis, no caminho da independência da América Espanhola. O Brasil não é só reino por acaso, está pronto a ser servido como país e como potência regional e Estado-diretor. E vai ser servido assim. Ou seja, a mudança da corte para o Rio de Janeiro vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença, até porque temos uma coisa que a mudança da corte possibilita. Eu imagino, não queria fazer chalaça, mas eu imagino quando a família real, tirando a Carlota Joaquina, claro, chegou ao Brasil, veio um país que podia ser feito ali do zero. Já não havia concerto para Portugal, o que também é uma visão um bocadinho pessimista. Mas Portugal estava de tal maneira encalhado nos velhos princípios do conservadorismo, não digo que é um Estado teocrático, isso é um atrevimento, não, mas numa ordem velha, e que se podia fazer uma ordem nova no Brasil. Realmente basta ver, e eu digo do ponto de vista militar, a retirada de 1810 de metade do pessoal do Arsenal Real do Exército de Lisboa para o Arsenal Real do Rio de Janeiro e do Arsenal de Marinha para o Rio de Janeiro. E quando se retira este número de especialistas, de homens qualificados de um arsenal para uma colónia que está promovida a reino, alguma ideia se tem. Não é? Ou seja, o Brasil começa a tornar-se... penso que alguém já terá lido que a certa altura Portugal se torna num protetorado brasileiro ou numa colónia do Brasil. Não é? Há uma inversão dos valores. E agora vem aqui aquela questão que é bastante complexa e que exige realmente toda uma abordagem historiográfica nova. É estranho, porque são os conservadores, ou é uma monarquia conservadora que dá o estatuto de reino ao Brasil, depois vão ser os liberais que vão retirar esse estatuto ao Brasil e reduzi-lo outra vez à condição de colónia. O que vai despoltar os irmãos Andrade, sobretudo Bonifácio Andrade e Silva, que anda ali à volta do príncipe, a disputar o processo de independência que já estava pronto a arrancar. Porque realmente os brasileiros tinham começado a desenvolver-se. E assim, na história de desenvolvimento do Brasil, nós vamos andar um bocadinho atrás, por muito que nos custe durante 30 anos do século XIX, pelo menos. Portanto, o que diz é que o poder absoluto, apoiado pela aristocracia, está interessado na formação de um reino independente. E que os liberais é que vão tomar uma atitude conservadora, querendo que o Brasil regresse à sua condição de colónia. O que, aliás, não conseguirão. Não consegue. É este um dos grandes problemas do período inicial do liberalismo? Exatamente. É que é assim, este é o contrassenso, é o tal paradoxo da questão.
E porquê é que eles. E que razões e que carecem de ser estudadas na politologia? É porque é que os liberais tomam esta atitude? Quer dizer, são liberais, advocam a democracia, mas o Brasil, inicialmente, isto também está ligado à necessidade de uma certa historiografia brasileira se reinventar. A questão do passar a colónia não é uma questão imediata, mas há uma coisa que reclamam no Brasil, que é a adoção de um texto constitucional como o português. Portanto, isto não é um processo que se dê em 24 horas. Isto é um processo que se arrasta um bocadinho durante meses, quase meio ano. Portanto, a questão de vir ao Estatuto de Colónia, de novo, é uma bandeira dos liberais para consumo interno em Portugal de serem patriotas e não permitir que um reino comece a ter garras de reino, como é o caso do Brasil, porque já era certo e sabido, o Correio Brasiliense deixava isso bem patente, que estava na hora da independência. E também que se tira da ideia que a independência do Brasil foi pacífica. Não foi. Correu muito sangue português, porque há unidades de infantaria, unidades de artilharia, unidades de cavalaria do exército português que se debatem com as futuras forças do exército brasileiro. Apesar de que temos oficiais do exército português que estão lá destacados, foram com os voluntários reais do Príncipe, em 1818, ou um pouquinho antes, 1817, para o Brasil, decidem lá ficar, como o Carlos Frederico Lecor, que vai ser o Barão de Laguna. A nossa questão doméstica com o Brasil é muito interessante, tem que ser revista, pelos dois lados que eu costumo dizer do charco, do Atlântico. Voltando um pouco ao continente e aos efeitos imediatos do 24 de agosto. Disse-nos que temos então uma convergência de interesses entre grupos, mas sabemos também que a adesão ao movimento e a formação da Junta Governativa de Lisboa vai ser mais tardia. Ou seja, vai demorar cerca de um mês até se dar a fusão das duas juntas governativas. Aquela que se criou no Porto logo em agosto e a de setembro em Lisboa. Como é que todo este movimento se processa? O país era ainda só Lisboa e Porto? Não se pode dizer que seja só Lisboa e Porto. Porque, por exemplo, há uma adesão importante na Figueira da Foz, por exemplo. É pontual. Ou seja, quanto mais para sul vai havendo um pouco mais de adesão. Por exemplo, a nível de Trás-os-Montes é assimétrico. Temos adesões em algumas cidades, outras nem pensar. Ou seja, e quando falamos em adesões, são adesões muito limitadas. Portanto, isto é um processo que vai do Porto a Lisboa, passando à Figueira da Foz, porque realmente é de salientar o papel da adesão da Figueira da Foz, mas que deixa o resto do país como deixa um bocado de fora. Porque também é um país, vamos ver, como é que o resto do país adere? Não adere. Nós nem sequer temos vias de comunicação para a mensagem chegar por via a cavalo, não há estradas. Isto continua a ser um país que vive ao litoral e que há um país no litoral onde se desenvolve uma questão ideológica bastante definida, que é a visão liberal, embora seja uma visão liberal fragmentada. Deixe-me só dizer uma coisa. Não é em 1820, mas em 1832 há um oficial que está no Estado-Maior Liberal, que é o Lloyd Hodges, e na narrativa que ele faz, que a narrativa estrangeira, mesmo para esta época é bastante importante, ele nas reuniões de Estado-Maior do Exército Libertador, à bateria dos congregados, ele contava 12 fações liberais. 12 fações liberais. Uns não gostavam de Dom Pedro, outros não gostavam do Saldanha, outros gostavam do Dom Pedro, outros gostavam do Saldanha, eram palmelistas. Ou seja, essa divisão agudizou-se depois de 1820, ainda para mais se agudizou na discussão do texto de 1822. As perspectivas para o liberalismo não eram totalmente convergentes. E o processo como avança no país também vai mostrar um bocadinho como é que é a maneira de pensar de liberais no Porto e a maneira de pensar de liberais em Lisboa. Não pensam todos da mesma forma. Uns têm a perspectiva da romântica da Revolução Francesa, outros têm uma perspectiva mais prosaica do exemplo americano, porque também cá chegava, não é? O exemplo americano é bastante importante. Outros ainda têm a visão, que é o caso de Fernandes Tomás, que escreve um texto libertador dos portugueses em 6 dias, quer dizer, atrevo-me a dizer que não foi muito difícil, bastava ter a P para o lado, a Constituição de Cádiz ir adaptando, não é? Também não havia muito para inventar. Está a falar do texto que vai dar origem à Constituição de 1822.
A Constituição de 1822 é extremamente revolucionária, mas lendo uma e lendo a de 1812, a de Cádiz, porque a de Cádiz é completamente surpreendente. Como é que sai um texto daqueles numa altura em que Cádiz está cercada, não é? Ou que esteve cercada por franceses, e ainda por cima vindo de Espanha, que era o último sítio que se calhar que se esperava que tivesse um texto tão bem construído e não entediosamente largo, comprido, sobre as questões da construção do Estado de Direito. Porque há uma coisa aqui, e eu aqui permitia-me até referir o último livro do professor Rui Albuquerque, que é a construção do Estado de Direito com o liberalismo. Há aqui algo que é comum, que vai do Porto para Lisboa, que é a necessidade de se construir um Estado de Direito. Apesar de todas as disenções, apesar dos interesses corporativos, o 24 de agosto e a sua disseminação até Lisboa, que é importante porque chega à capital e que faz esta junta governativa do reino acabar por se tornar só numa, é o princípio da construção de um Estado de Direito com um texto que regula o funcionamento da sociedade nos antigos 13 Estados, que agora não são 13 Estados, não é? Que isto se alastra a todo Portugal? Não, nem pensar. Nem pensar, porque nem há meios de disseminação disto. Aliás, se isto alastrasse a todo Portugal de imediato, talvez tivesse evitado ou não uma guerra civil, não sei. Mas a guerra civil também vem por uma questão dinástica e uma questão de sucessão, não é? Sim, mas a guerra civil será mais tarde. Mas estamos no estado de larvar uma guerra civil. Essa é que é essa. Voltando a Fernandes Tomás, a quando da sua morte em novembro de 1822, Garrett disse de forma sentida, escrevido sobre a lápis sepulcral: aqui jaz o libertador dos portugueses, salvou a pátria e morreu pobre. Afinal, quem foi este personagem? Bem, fazer a biografia de Fernandes Tomás, alguém que estuda a história militar, até foi surpreendente. Porquê? Porque o Fernandes Tomás até tem um passado, como é que se costuma dizer, passou pelas fileiras, embora como civil. Porque Manuel Fernandes Tomás, uma das primeiras atividades que eu quando fui agora buscar a figura, eu não sou propriamente um biógrafo, mas a figura dele é bastante importante, mas não se pode subvalorizar o José da Silva Carvalho, nem o Ferreira Borges, nem todos os que vêm. Estes são os principais, que são os ideólogos, e o Fernandes Tomás é o ideólogo principal. E há bocado, eu não quero que ninguém me entenda que ele padeceu de ter plagiado a Constituição de Cádiz. Não nada disso. Ele precisava ter uma referência. E uma referência concreta e uma referência revolucionária. Nós talvez devêssemos olhar um bocadinho para fora antes de passar ao Fernandes Tomás, porque o mesmo se estava a passar na Itália. A realidade italiana, por esta altura, é praticamente a mesma. Porque o Mazzini, em Génova, também está a ter um pensamento muito semelhante. Aliás, um bocadinho mais radical, porque é preciso ver uma coisa. Os italianos, nós e a Itália, estamos um bocadinho longe, mas o processo revolucionário italiano é um bocadinho semelhante ao nosso. Só que uma necessidade é que a nossa independência estava constantemente ameaçada pela da Espanha, umas vezes mais, umas vezes menos. O movimento revolucionário italiano é literalmente contra o domínio do reino da Sardenha e contra os austro-húngaros. E há uma figura que é fundamental e um pouco esquecida, que é o Mazzini, que também tem esse pensamento um bocado radical, e não vamos dizer que o Fernandes Tomás não tem um pensamento radical ao ajudar a elaborar o texto da Constituição de 22, porque é um pensamento radical. Mas ele antes disso passa, por exemplo, na Guerra Peninsular. Ele não está inativo. Ele, curiosamente, as pessoas que aparentemente ele, com o apoio do Exército, vai tentar afastar daqui. O liberalismo português, o 24 de agosto de 1820, é um movimento patriótico que passa por afastar também o domínio britânico. Mas a verdade é que ele começa uma boa parte da sua carreira, ele tem uma vida curta, infelizmente, relativamente curta, para o nosso padrão. Mas é de lembrar que ele passa na Guerra Peninsular pelo comissariado, por uma função, também pela formação que tinha de leis, e também de gestão. Passa a expressão, não existia a gestão na altura enquanto ciência, mas pelo visto, pelo que ele foi nomeado para fazer, tinha uma boa capacidade para isso, que ele vai para o comissariado dos víveres do Exército, nomeado pelo próprio Beresford. E isto é uma responsabilidade brutal. Porquê? E para o comissariado de víveres é estar a lidar com todo o material de logística que é remetido de Inglaterra para Portugal,
e de Portugal para o Exército em operações anglo-luso. E ele é uma das pessoas que se costumava dizer na biografia dele, nem dormia encostado à banca a tratar disto, porque dar de comer a um exército para estar em marcha é uma responsabilidade tremenda. É que nenhum exército marcha de barriga vazia. Ponto final. É verdade que as linhas de abastecimento são sempre fundamentais. Exatamente. É sempre subvalorizada a questão da logística. Ora, Fernandes Tomás é uma das funções que vai ter, vai estar ligado profundamente à logística do Exército. Portanto, ele até passa pelas fileiras, embora seja um funcionário civil, está num cargo de responsabilidade que lhe faz ver, até, penso eu, que lhe faz até aclarar muitas dúvidas e dar uma maturidade política e até pessoal que, fora de série. E contacta de perto com os ingleses, porque ele vai contactar com Wellington, vai contactar com Beresford. Se alguém conhece bem a realidade do que é Portugal a tornar-se, Portugal tornar-se um protetorado, é assim, eu sempre tive a minha própria opinião. Não é muito agradável, mas se não fossem os ingleses, não sei como é que teríamos construído um exército para defrontar os franceses e ter uma das melhores infantarias da Europa. Isso seria eventualmente impossível. Não seria impossível, mas sem ingleses, nada, porque nós as coisas não teriam lá desta forma. Agora, também não vamos subvalorizar o papel dos portugueses no processo. E o Manuel Fernandes Tomás está neste processo, que poucas vezes fala nisso. Mas Fernandes Tomás não é propriamente um radical, pois não? Não é. Aliás, eu penso que nenhum deles, vamos ver uma coisa, nenhum dos nossos homens do Sinédrio, que eu saiba, é um radical. O radical ainda está para vir. Nenhum deles vem adogar uma república, como ao caso dos italianos. Nenhum deles. Porque é assim, podem ser maçons, mas há uma coisa que ainda não são carbonários. Mas, contudo, diz que o texto base é radical. É radical. Quase republicano. Há um certo leve republicanismo, nenhum deles advoga a instauração de uma república. Mais depressa o Saldanha o faria, mais tarde, se o deixassem, embora acabe por não concretizar isso. Não há lives de republicanismo, mas o Machado Saldanha, coitadinho, ele já em 1876 e com quase 100 anos, passa a expressão, queria fazer um golpe. Eu acho que lhe terão dito ao meu Machado, sente-se, toma um chazinho e esteja sossegado. Pronto. A Susana conhece-me e sabe que eu às vezes tenho um bocadinho estas expressões um bocadinho mais coloquiais, mas o Machado Saldanha é outro caso. Aliás, biografar os liberais, temos agora este bicentenário para o fazer, para começar a entrar no registro biográfico das figuras, não só de um lado, não só dos liberais, mas também dos miguelistas ou dos conservadores. Porque nem todos os liberais eram tão liberais quanto isso, nem todos os conservadores eram miguelistas. Pois, certamente. Deixe-me só fazer uma provocação. Posso fazer uma provocação? No encerramento do nosso primeiro programa, sim. Eu acho que nos últimos anos se falou muito da geringonça. Assim como uma invenção política portuguesa. A geringonça. Abstenho-me de comentar sobre a geringonça atual. Mas quando chegou, isto já não é em 1820, mas quando chegou a Patuleia, ou até antes, no setembrismo, por exemplo, ainda havia miguelistas, porque o Dom Miguel foi para Viena e depois vai morrer na Alemanha. Quem é que os miguelistas apoiavam, curiosamente? Quando tinham que apoiar alguém, apoiavam a esquerda, apoiavam a Constituição de 22, os adeptos da Constituição de 22, porque se agora vamos situar o espectro político, e fica a provocação, então temos uma direita liberal que vai surgir com a Carta Constitucional e uma esquerda liberal que vem de 1820, não necessariamente republicanista. Isto vem mais tarde, muito mais tarde. Então os miguelistas preferiam apoiar a esquerda radical dos constitucionais de 22. Porquê? Porque não tinha a mão do Dom Pedro. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, ao longo do século XIX vão existir algumas alianças contra a natura entre conservadores e radicais, é verdade. Geringonças, literalmente geringonças, só pelo facto que entre o mal menor. Estes não têm mão do Dom Pedro, porque de facto o Dom Pedro não tem mão neste processo de 1822. Isto é um processo tipicamente, ou melhor, claramente português, claramente nacional, que estando ao Brasil, tem eco no Brasil, sim senhor, que quer efetivamente a nível ideológico na sua forma mais pura e que tem a ver muito com o pensamento maçónico, de ter uma sociedade de Estado de Direito, com direitos e deveres dos cidadãos, com o sufrágio, com o direito à propriedade privada. Eu hoje em dia
Costumo dizer um bocadinho em proposta de trabalho, há que separar liberalismos. É que hoje em dia fala-se em liberalismo, as pessoas tremem e confundem com o liberalismo da época, mas aqui defender-se um bocadinho o direito à propriedade privada, ao incentivo ao progresso, porque de facto estes liberais de 1820 o que podiam era o progresso entravado. Era, como eu dizia no início, não havia uma revolução industrial e muitos deles, penso que eram homens letrados, passavam pelo estrangeiro, que liam, porque o problema era a aquisição cultural que eles tinham e que não viam uma máquina a vapor entrar na cidade do Porto, quando que eu saiba, e alguém que me corrija, e se houver correções ao que eu digo é bom sinal, a primeira máquina que eu saiba que entra aqui na cidade de Porto para trabalho industrial é em 1844. Posso estar enganado, mas acho que é. Ou seja, a industrialização do tecido industrial português não arranca. Aqui há um arranque industrial, é que uma fábrica com 6 operários passa a ter 30 e já se considera isso um arranque industrial. Não há maquinização. Ela tarda em chegar. E estes homens, em 1820, estão perfeitamente cientes disso. Porquê? Porque passaram pelo... Já viram como é que a Inglaterra... Já viram como é que o futuro Estado belga, por exemplo, está a industrializar e o potencial que está a perder, principalmente aqui, peço desculpa, o potencial da cidade do Porto, quando há projetos como vão aparecer, que era o projeto aqui de São Pedro da Cova, que não chega a arrancar, que era a viabilização das minas, que tinha o Alvará Régio de 1795, das minas de carvão, de São Pedro da Cova, os cursos de água afluentes ao Douro, que eram cursos de caudal regular que permitia a introdução de maquinaria hidráulica, e que tardem a aparecer. Está aqui um empresarialismo que propicia a criação desta elite liberal. Muito bem. Temos aqui 2 questões que certamente serão abordadas em programas seguintes. A questão da propriedade, nomeadamente a propriedade rural, e o atraso industrial português, a que se associa a dependência da Inglaterra. Para já, damos este nosso programa por encerrado. Sem deixar de agradecer ao nosso convidado, o ilustre convidado Sérgio Veludo. Muito obrigada e assim... É que agradeço. Primeiro programa. Sérgio Veludo Coelho, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado aos dois. Muito obrigado. Até à próxima. Portal da Memória.